Então tá. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, sobre o que eu estou falando aqui, vocês podem interromper aí, tá bem? Esse material aqui, eu vou colocar ele no mudo, tá? Assim que voltar, ele vai estar à disposição de vocês lá. O PDF dessa aula, tá bem? Então vamos observar esses outros gráficos aqui, ó. Primeiro esse gráfico A. Aqui nós temos o gráfico de uma função. Aqui está o valor, o limite da função, tá aqui. Imagine que esse L aqui é um número, tá? No eixo Y. Então, a, a função tem esse gráfico, e na medida que o x vai se aproximando desse número A, tanto pela esquerda quanto pela direita, nós vamos obter um valor limite para essa função, que aqui está representado por L. E aí nós dizemos, limite da função, quando x tende a ser A, pequenininho ali, mas é x tende a A, x, e essa seta aqui, essa flecha, tende a A. Então é esse valor. Vamos ver essa outra função aqui. Vejam que essa outra função, o valor dela, quando x for A, ele está aqui, ó. Então, o valor da função quando x é A, ele está aqui. E quando a gente analisa o limite da função, quando x tende a ser A, os valores que nós vamos encontrar na medida que a gente está se aproximando do A, são os valores que estão aqui. Porque o que nos dá o valor da função é o gráfico. Exatamente no ponto A, ela tem um valor distinto daqueles lá. Cai aqui para baixo. Então, nesse caso, o limite dessa função f de x, quando x está tendendo a A, é diferente do valor da função quando x é A. Porque o valor da função quando x é A está aqui. E o limite da função quando x tende a A vai aparecer aqui. Nesse primeiro caso aqui, o limite da função quando x tende a A quando x tende a A é igual o valor da função quando x é A. Como aconteceu naquele primeiro exemplo lá que a gente fez. E nesse último exemplo, no exemplo C, nós temos aqui a função. Essa função não está definida. Vejam que tem uma bolinha ali que não está pintada, né? Isso quer dizer que a função não tem valor definido quando x é igual a A. Mas nós podemos calcular o limite da função quando x tende a ser A. O limite dessa função quando x tende a ser A é igual a L. Tá bem? Depois tem outros exemplos aqui. Para essa função, ó, é uma função um pouco mais complicada, tá?
Mas aí é que, quando a gente, como o x está tendendo a ser 1, que nessa tabela nós temos valores para o x que vão se aproximando do 1. Primeiro com valores menores do que 1, e vai chegando até 0,9999, e depois com valores maiores do que 1, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001. E veja o que está acontecendo com o valor da função, quando a gente substitui ali o x por esses valores que se aproximam do 1. Aqui nós chegamos em 0,5000025, que é praticamente 0,5. E aqui 0,499975, que também é praticamente 0,5. Por isso que nós concluímos aqui que o limite dessa função, quando x tende a ser 1, é 0,5. Vejam que se nós pegarmos o valor de x igual a 1 e substituirmos nessa função, nós vamos ficar no numerador com 1 menos 1, e no denominador 1 ao quadrado, que é 1, menos 1, também é 1 menos 1. E a gente fica com 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. Nós não conseguimos pensar num valor que seja resultado de 0 sobre 0. Então, essa função não está definida para um x igual a 1. Nós não conseguimos calcular. Mas, através do limite, fazendo aqui essa aproximação do x igual a 1, tanto por um lado quanto pelo outro, nós concluímos que essa função tem um valor quando x for 1, e esse valor é 0,5. Deixa eu abrir aqui o meu GeoGebra e eu já compartilho com vocês. Professor, Sim. tem gente com dúvida no chat. Ah, sim. Espera aí. É que o chat eu não consigo ver quando eu estou ali na apresentação, eu não vejo. Professor, o limite sempre vai ser o encontro entre o eixo Y e o eixo X. Eu não entendi bem a tua pergunta. O encontro com o eixo X e o eixo Y é a origem do sistema cartesiano ali. É o 0, 0. Peraí, eu vou abrir aqui o GeoGebra e a gente dá uma olhada ali. Eu acho que eu explico melhor essa questão. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Não é isso. Enquanto não abre, eu entrei às 8 horas agora. O senhor falou alguma coisa sobre o trabalho e o Moodle tá fora do ar? Nós combinamos assim, ó, assim que o Moodle voltar, eu estendo um prazo ali, eu dou mais um prazo, tá? Mas já façam, deixem o trabalho pronto, né? Vocês já têm, né, a folha. Aí, assim que o Moodle voltar, eu dou mais um dia para vocês me enviar ele, tá bem? Porque Tá bem. vocês já conseguem fazer, né? Já fizeram, garanto que já fizeram. E quem já me enviou ali por e-mail também não tem problema, eu corrijo por ali, tá? Mas é preferível que vocês enviem ali pelo Moodle mesmo. A gente aguarda, ele deve voltar em seguida, tá? Não sei o que está acontecendo. Bom, vocês estão vendo aí o meu GeoGebra?
nessa tela? Sim. Tá bem. Eu vou colocar aqui, nesse canto esquerdo, eu vou digitar a função, tá? É f de x, aquela que a gente olhou ali por último. F de x igual x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Tem essa função, né? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Tá? Tá aqui a função. E nós queremos saber qual é o valor dela quando x se aproxima do 1. Vocês conseguem ver o cursor aí do meu mouse? Sim, senhor. Tá. Eu estou circulando aqui o 1, porque vejam que quando x é 1, eu tenho um valor aqui para minha função. Ó. Ele está claro. Não tem dúvida em relação a esse valor aqui. Quando x é 1, deixa eu até passar uma reta aqui. Vou marcar um ponto. Não ficou onde eu queria ali. Peraí. Olha só, eu marquei aqui esse ponto B, que é exatamente onde aí eu já quero esclarecer de repente aquela dúvida, né? O valor da função é uma coisa, o limite da função é outro. Quando a gente pega um valor de x e coloca dentro dessa função, nós temos o valor da função para um determinado x. Nessa função aqui, se eu coloco o x igual a 1 e vou calcular algebricamente, como a gente viu ali antes, vai dar 0 sobre 0. Então é um número que eu não consigo entender que número é esse. Mas o gráfico da função, ele está me mostrando que quando eu substituo o x por 1, eu vou encontrar um valor aqui na função, vou aproximar para vocês verem. Olha só, o valor dessa função é 0,5. Essa resposta quem me dá, claro, o gráfico está me revelando, né? Mas quando eu calculo o limite dessa função, eu vou encontrar 0,5. Porque está claro isso. Deixa eu só ocultar aqui. Quando x for 1, eu vejo que a função tem um valor. A função me dá 0,5. Porém, se eu for calcular algebricamente, se eu não for olhar o gráfico, for pegar só a fórmula da função e substituir o x por 1, eu vou encontrar 0 sobre 0. E eu vou dizer, bah, essa função não tem valor quando x é 1. E ela tem. Então, aqui, que a ideia do limite mostra o seu poder, né? O seu valor. Ela revela para nós que essa função ela tem um valor quando x é 1. E vejam que ela vai ter valor quando x for qualquer número. Claro, esse valor vai diminuindo, 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 mas se a gente substituir o x por 4, a gente vai obter um valor por 13,5. Então, deixa eu continuar aqui com o nosso PDF.
Tá bem? Dúvidas em relação a esse exemplo? Aqui até tem ó, o gráfico da função. Vejam que ela não está definida aqui quando x é 1. Ó. Mas na medida que a gente se aproxima do 1 pela esquerda, pela direita, a gente se aproxima do 0,5. Se eu usar limites laterais Isso. aproximados ao invés de fatorar, eu vou chegar no mesmo resultado? Sim, sim. A fatoração já é um passo mais para frente, né? Por enquanto, nós ainda não iniciamos as técnicas para o cálculo de limite. Eu quero que vocês, antes, percebam o que significa calcular o limite, né? Através da faturação, a gente resolveria esse problema aqui algebricamente. Mas não pensem nisso agora. Pense nessa aproximação lateral. Nós vamos nos aproximando, o x, né, vai se aproximando de 1 pela esquerda, ou seja, com valores menores do que 1, e pela direita, com valores maiores do que 1, mas vai se aproximando, ó, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001, 1,00001. E o resultado que nós vamos cada vez nos aproximando mais é de 0,5. Na sequência, aí nós vamos aprender técnicas para o cálculo de limite de funções. Aí sim nós vamos utilizar a fatoração. Deixa eu... Tá? Aqui está falando dos limites laterais, tá? Que foi citado pela... Quem é que perguntou agora por último? Eu. Mirelle. Mirelle. Bem, Mirelle, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses limites laterais que tu citou. Me diz uma coisa, quem é que me mandou o link lá? Porque no final ali pelo WhatsApp eu não sei quem é que me mandou. Quem foi que me mandou o link? Do nosso... Eu, professor. Fernando. Fernando. Ah, tá. Obrigado, Fernando. De nada. Então, tá, nós falamos de limites, né? Na verdade, o limite, ele considera o limite pela esquerda e o limite pela direita. Ou seja, a gente vai aproximar, nesse caso aqui é um t, em vez de x é um t, tá? Porque essa função é uma função h de t, não é uma f de x, uma h de x. Então, a gente pode se aproximar esse t do zero pela esquerda, ou seja, nós vamos pegar valores menores do que zero. Vamos pegar menos 1, menos 0,5, menos 0,1, menos 0,0001. Vamos nos aproximando do zero pela esquerda. Ou chegar no zero, aqui considerando o outro lado do zero, o lado direito. Então, o lado direito do zero estão os números maiores do que o zero. Então, nós vamos nos aproximar do zero pegando o 1, o 0,5, o 0,1, o 0,0001, sempre nos aproximando do zero. Fazendo isso, nós estamos calculando os limites laterais. Nesse caso, quando eu me aproximo do zero pela esquerda, eu encontro um valor zero. Ou seja, na medida que eu estou me aproximando do zero pela esquerda, a função está se aproximando de zero. E na medida que eu estou me aproximando do zero pela direita, o valor da função está se aproximando do 1. Vejam que esses dois limites laterais, eles têm resultados diferentes. A conclusão que eu vou chegar aqui é que essa função não tem limite. Essa função h de t, ela não possui limite quando t se aproxima do zero. Para que exista um limite, o valor encontrado tanto pela esquerda quanto pela direita tem que ser o mesmo.
Então, vamos ver aqui essa definição. Escrevemos limite da função f de x quando x tende a pela esquerda, é igual ao limite. E dizemos que o limite à esquerda da f de x quando x tende a ou o limite de f de x quando x tende a pela esquerda, é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L para x suficientemente próximos de A. E x sempre sendo menor do que A, né? E aqui é a mesma, considerando para a direita, tá? A definição é a mesma, assim, só muda o lado. E essa definição aqui é que é a mais importante, que eu comentei com vocês agora. O limite de uma função é igual a L quando x tende a A, se e somente se o limite da função tende a L quando x tende a A pela esquerda e o limite da função tende a L, vejam que é o mesmo valor, tá? Quando fala que aqui é L e que aqui é L, está querendo dizer é o mesmo resultado quando x tende a A pela direita. Então, nós podemos dizer que uma função tem limite, que esse limite existe, somente se e somente se essa função tem um limite quando x tende a A pela esquerda e tem o mesmo limite quando x tende a A pela direita. Tá bem? Vamos ver aqui, ó, esse exemplo 7 aqui, eu acho que ele dá uma clareada nessa ideia, tá? Imaginem que essa função g de x tem esse gráfico aqui, ó. E o gráfico ele está dividido, mas ele é o gráfico da mesma função, tá? É que chega nesse ponto 2, a função continua aqui embaixo. Tá? Isso acontece com algumas funções. Então aqui nós não temos dois gráficos, tá? É o gráfico de uma mesma função que ele é dividido. Então vamos ver aqui, ó. Limite dessa função quando x tende a 2 pela esquerda. Vamos olhar aqui no gráfico. Quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, pegando valores próximos do 2, mas menores do que o 2, o limite da função, olha só, ele se aproxima aqui do 3, né? Na medida que eu estou me aproximando do 2, não chego no 2, tá? Porque se eu chegar no 2, eu vou parar aqui. Mas eu estou me aproximando do 2, então eu estou com valores lá em cima. É 3. Vou até colocar aqui, ó, o limite dessa função quando x tende a 2 pela esquerda é 3. Agora, a b. Limite dessa mesma função quando x tende a 2 pela direita. Então, eu vou me aproximar aqui do 2, só que agora por esse lado. Então, os valores que eu vou encontrar para essa função, eles vão se aproximando do 1. Quando x tende a 2 pela direita. Então, aqui é 1. E a C pergunta, qual é o limite da função quando x tende a 2? Na verdade, aqui não existe esse limite. Por quê? Porque quando eu me aproximei do 2 pela esquerda, eu encontrei 3 como resultado. Quando eu me aproximei pela direita, eu encontrei 1 como resultado. Então, o limite dessa função quando x tende a ser 2 não existe. Tá bem? Entenderam essa ideia? Vamos ver aqui essa B. Agora nós vamos considerar o valor da função quando x tende a ser 5. Então, aqui. Vou até apagar essa.
Então, quando x tende a ser 5, pela esquerda, o valor da função, ó, eu estou me aproximando de 5 aqui, eu vou ver lá o valor da função. Eu acho que está, né, nessa mesma reta aqui é o 2. Então, aqui é 2. Agora, qual é o, na E? Limite dessa função quando x tende a ser 5, agora pela direita. Então, por aqui. Vou olhar lá o valor da função. Também vai ser 2. E agora na F? Limite da função quando x tende a ser 5. Esse limite está definido. Porque pela esquerda deu 2, pela direita deu 2. Então, o limite dessa função quando o x tende a ser 5 é igual a 2. Vejam que, olhando o gráfico, o valor da função quando x é 2 está marcado aqui com esse ponto. Vai ser 1, né? Então, o limite dessa função, quando x, o limite da função quando x tende a ser 5 é 2. Mas o valor da função quando x é 5 é 1. Tá bem? Alguma dúvida? Enquanto tá indo bem. Tá bem. Hoje nós estamos fazendo mais uma aula bem assim teórica, né? O entendimento ele vai se dar mesmo na medida que vocês fizerem os exercícios, tá? Que aí vocês vão sentindo mais assim o poder dos limites, né? O que a força que tem o cálculo do limite, que é sem dúvida uma das ferramentas matemáticas mais poderosas e que mais vai acompanhar vocês daqui para frente, tá? A ideia do limite vai dar a base que vocês precisam para o cálculo de derivadas, para o cálculo de integrais. Então, esse entendimento do que é um limite, mais do que saber calcular um limite, é entender o que é calcular um limite. O que isso significa? Isso é o que vai deixar vocês mais seguros na hora de analisar uma função, tá? Fazer uma análise bem profunda de uma função, que será o papel de vocês, tá? Como engenheiros. Vamos olhar aqui essa função, aí a gente já comenta, já nos encaminhando para o encerramento, tá, da aula de hoje. Falar um pouco sobre limites infinitos, tá? O que acontece quando um limite nos leva para o infinito? Vamos pensar nessa função aqui, 1 sobre x ao quadrado. Quando eu pego 1 sobre x ao quadrado e eu quero calcular o valor dessa função quando x se aproxima do zero, mas claro que ele não pode ser zero, porque se eu substituir naquela função o x por zero, eu vou ficar com 1 sobre 0 ao quadrado. E isso é 1 sobre 0. 1 sobre 0 é uma indeterminação. Eu não consigo pensar nesse resultado, 1 sobre 0. Mas eu consigo pensar no valor que essa função tem quando o x se aproxima do zero. Eu vou me aproximar do zero pela esquerda e vou me aproximar do zero pela direita. Mas vou evitar pensar no x igual a zero.
Para fazer isso, eu vou abrir ali o meu GeoGebra de novo, tá? Deixa eu abrir uma nova função aqui. Agora eu vou botar f de x igual a 1 sobre o x ao quadrado. Vejam que com o GeoGebra a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo com essa função quando eu pego valores aqui próximos do zero. Vamos ver aqui primeiro pela esquerda, tá? Digamos assim, ó, se eu pegar o menos 2, o valor da minha função está aqui, é menor do que 1. Se eu pegar o menos 1 para o x, coloco ali na função, o resultado vai ser 1. Agora, se eu pegar 0,5, vou colocar na função, o resultado que ela vai me apresentar já é o 4. Então, na medida que eu estou me aproximando do zero, vejam que o valor da função está aumentando bastante. Se eu seguir fazendo essa aproximação, vejam aqui, ó, menos 0,2. Eu vou encontrar a função lá em cima. Vou ter até que me distanciar dela. Vejam, quanto mais eu me aproximo do zero aqui, maior vai ser o resultado da função, porque eu vou traçar aqui uma perpendicular ao eixo x e eu tenho que encontrar o traço da função. Então, o que eu quero que vocês concluam é que, na medida que eu estou me aproximando do zero pela esquerda, eu estou encontrando valores muito grandes para a minha função. Muito grandes, tá? Agora vamos pegar valores próximos do zero, só que pela direita. Vejam que vai acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o 2, vai dar um número menor do que 0,5. Vou pegar o 1, vou encontrar como resultado o 1. Vou pegar o 0,5, vai dar 4, né? 0,5 dá... não. 0,5... vai dar 4. Claro, basta substituir aqui, ó, na função o x por 0,5, que é 1 sobre 2. 1 sobre 2 ao quadrado vai dar 1 sobre 4. 1 dividido por 1 sobre 4 é 1 dividido por 0,25, que dá 4. E na medida que eu for diminuindo o valor de x, eu vou encontrando valores cada vez maiores para a função. Então, essa função, ela está tendo valores muito grandes, resultados, né, muito grandes, quando eu me aproximo, quando o x se aproxima de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita. Deixa eu voltar lá agora. Então, aqui, o limite dessa função, quando x tende a ser zero pela esquerda, essa função aqui eu chamei de f de x, tá? Me deu números muito grandes, tá? Ela ia crescendo sempre. Então, eu vou botar aqui, ó, mais infinito. E o limite dessa função, quando x tende a ser zero pela direita, também me deu valores muito grandes para a função, ou seja, mais infinito. Isso faz com que eu conclua que o limite da função
quando x tende a ser zero, mas ele não é zero, porque quando eu substituo o x por zero na função, eu tenho uma indeterminação, mas eu sei que quando esses valores de x estão se aproximando de zero, eu estou encontrando como resultado aqui infinito. Então, esse é um limite infinito. Nós podemos também, e depois na próxima aula a gente continua ainda falando sobre limites, nós podemos calcular valores para uma função quando o x se aproxima do infinito. Ou seja, nós podemos pensar em valores de uma função quando o x é muito grande, pensando em valores de x infinitamente grandes. E algumas funções possuem limite, ou seja, possuem um número limite na medida que o x cresce infinitamente. Tá bem? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Muito bem, então. Então, nós vamos encerrando por aqui. Assim que o Moodle voltar, eu disponibilizo lá para vocês, tanto a gravação dessa aula, quanto os materiais, assim, tá? Alguns PDFs. E nesses PDFs que eu vou colocar, eu dividi em duas partes, tá? Aula 1 e aula 2. Já no próprio PDF tem os exercícios. Eu quero que vocês tentem fazer os exercícios que vai aparecer ali no final do PDF, tá? As correções dos exercícios o senhor faz no atendimento. Isso. Uhum. Sempre que vocês precisam fazer exercícios, tá? Isso é o segredo para quem quer ter êxito em cálculo. E aí levem para o atendimento, assim, as dúvidas que vocês tiverem, as dúvidas, né, no geral, assim. E as dúvidas só vão aparecer, tá? Se vocês fizerem os exercícios, tá? Senão vocês vão ficar meio que iludidos, achando que entenderam, mas vocês só vão entender mesmo na hora que começarem a fazer exercícios. Tá bem? Professor, Sim? o Tá. senhor, o senhor não tem como eu conseguir para algum de nós e nós dividir esse PDF pelo WhatsApp? Compartilhar esse PDF? Claro que sim. Porque o Moodle até agora não voltou. Pois é. Mas eu posso disponibilizar agora. Alguém aí me diz, me manda um oi ali no WhatsApp, e aí eu já respondo com esses dois PDFs. Aí, obrigado. Tá bem? Pode colocar no grupo, professor. E sim, mas eu não tenho, né? Alguém me dá um oi ali no Whats, e aí vocês podem compartilhar, tá? Eu mando para quem pode ser tu mesmo, Fernanda, tu me dá ali um ok pelo Whats, e aí eu disponibilizo para vocês. E aí vocês, né, como vocês têm o grupo, vocês compartilhem ali no grupo. Tá, já recebi aqui um olá, professor. É para ti que eu mando? Quem é? Sou eu. Isso. Tá, mando para ti? Pode mandar que eu encaminho o pessoal aqui já. Então tá combinado. Já mando agora em seguida. E Tá aí bem. vocês já comecem a fazer. Legal, é assim mesmo. Tá bem? Então tá. Bom dia aí para vocês, tá? Bons estudos. Desculpem aí esse problema no Moodle, tá? Na verdade, nós não sabemos o que está acontecendo, é geral, assim. Mas acredito que em seguida vai voltar. E aí, assim que eu voltar, eu disponibilizo o vídeo da aula e mais alguns videozinhos sobre... Eu faço alguns exemplos ali, até alguns exercícios eu faço ali e disponibilizo para vocês. Obrigado, professor. Tá Bom dia aí. bem? Falou então, obrigado aí pela presença de vocês.